Quando Deus decide agir, nada, e guarde essa palavra em teu coração, exatamente nada pode impedi-lo de agir sobre a sua vida. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês e que o Senhor te abençoe muito, meu irmão, abençoe muito, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos e que o Pai possa se manifestar falando conosco através das Escrituras Sagradas, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa confiança e restaurando a nossa esperança em suas promessas. Bora lá para mais um versículo, e hoje um versículo conhecido da história da jovem camponesa Maria, mãe de Jesus. Lucas, quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, e o verso é o 35, a palavra do Senhor Deus vai dizer: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a visitação do anjo Gabriel à jovem camponesa Maria, que era virgem e recebeu uma promessa do Senhor. Ela, impactada diante de tudo, pergunta: como isso se dará? Porque eu ainda sou virgem. E vale a pena ressaltar que ela era naquele momento a esposa prometida do filho de Davi, José. Deus precisava trabalhar nos dois corações para que as promessas feitas a Israel antiga se cumprissem a partir da vida daqueles dois. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse versículo, porque fala muito ao meu coração. Começa dizendo assim, Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã. A palavra anjo, embora algumas pessoas não tenham o conhecimento, ela significa mensageiro. Um anjo é um mensageiro de Deus. Nós vemos, por exemplo, nas cartas a Apocalipse, os pastores ali da igreja, os líderes da igreja, sendo tratados pelo próprio Senhor Jesus como anjo. Ao anjo da igreja, quer dizer que ele é o responsável por cuidar da igreja, levando o quê? A palavra de Deus. E o anjo aqui nesse caso é um ser celestial, um anjo preparado pelo próprio Senhor do exército do céu, que veio e desceu para que Maria não duvidasse daquilo que estaria lhe sendo entregue. Existem anjos subindo e descendo e cuidando, anjos que ministradores, anjos que trazem a cura, que trazem resposta, e muitas vezes, irmãos, ao longo das escrituras nós podemos observar que eles traziam mensagens específicas de Deus para um propósito grandioso que o Senhor queria cumprir, como nesse caso, o nascimento do nosso Salvador. Mas o que eu aprendo com isso? Porque com o mensageiro, o Espírito Santo estava ali junto com a palavra. Olha o que a palavra fala: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Porque não adianta nós termos a palavra sem a revelação do Espírito. Não adianta nós caminharmos sobre uma promessa sem o Espírito Santo nos indicando, nos protegendo, nos consolando, fortalecendo, pacificando e esperançando o nosso coração e nos enchendo de amor pela promessa. Então o Espírito acompanha, irmão, a resposta de Deus. Eu quero repetir: o Espírito Santo acompanhará a resposta de Deus. Preste atenção no que está escrito em Isaías, capítulo 59, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. E logicamente, irmão, isso não se deve à operação que nós podemos fazer, porque é graça, se deve à operação, o ministério do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, o Espírito vem com a palavra. E na sequência do texto nós percebemos que Deus tinha interesse total que se cumprisse na vida de Maria, assim como é na sua promessa, meu irmão. Talvez você pense: não é tão grandiosa como Jesus Cristo. Deus tem um grande propósito com a sua vida. A palavra vai dizer, meu irmão, a palavra vai dizer: e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Não duvide, irmão, de que o propósito possa parecer simples ao olhar humano, mas é grandioso. Por quê? Porque o poder de Deus o cobrirá com a sua sombra. E isso fala de uma proteção de Deus, irmão, para que tudo se cumpra. Eu ministrei em outra palavra dizendo que ele vela
sobre nós. Quem tem uma promessa, o próprio Deus acompanha do céu, olhando dia após dia. Ele sabe a hora que você levanta, a hora que você acorda, a hora que você vai trabalhar. Ele sabe as pessoas, ele tem conhecimento do teor da conversa que você tem com as pessoas que você encontra no seu dia. E isso é a sombra do onipotente, irmão. Relatado no Salmo 91, muitas vezes nós declaramos, mas ele é verdadeiro. E eu quero citar ele para você porque fala sobre Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Receba em teu coração, meu irmão, porque é intenção de Deus para que o propósito, para que a promessa se cumpra. E por isso nós vemos que na sequência do texto, tudo que ele faz, ele se responsabiliza por fazer. Por quê? Porque Deus é santo. E isso quer dizer que ele é perfeito. A palavra continua dizendo: o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra, e o bebê que vai nascer será santo. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, o bebê que vai nascer será santo. Todas as vezes que nós vemos falar de um milagre na Bíblia, Jesus vai dizer em João, capítulo 16, versículo 20, que os discípulos, aquilo que eles estavam vivendo era como uma mulher, num trabalho de parto. Eles se sentiam tristes, mas a alegria que viria para eles ao nascer o bebê é como um milagre. Ninguém poderia mais roubar a alegria que lhe seria dada. E aqui o anjo está dizendo que o bebê que nascerá será santo, irmão. E logicamente nós sabemos que o Senhor nunca pecou. Não estou entrando nesse mérito, mas estou entrando no âmbito da revelação da palavra, que diz para nós claramente que o nosso milagre é obra de Deus, é algo impossível e que nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos. É a obra que Deus está operando em minha e a sua vida. É o bebê, é o nascimento de Jesus. A obra de Deus, irmão, ela é perfeita. Eu quero repetir, a obra que Deus está executando em sua vida é perfeita. E talvez seja por isso o motivo de tanto sufoco. Talvez seja por isso que esteja doendo. Porque muitas vezes desejamos ir num caminho ao contrário, mas tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. E logicamente, meu irmão, logicamente, nós percebemos que há um sentido muito maior de que é nos agregar à família do céu, justamente por meio de Jesus, porque o anjo termina falando para Maria, fala: o bebê será santo e será chamado Filho de Deus. E todos aqueles que nele creram, lhes foi concedido o direito de se tornar filhos. É uma conversão. Está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Então, tudo que o Deus tem derramado sobre a sua vida, meu irmão, tudo que Deus tem derramado sobre a sua vida cumpre um propósito. O que, meu irmão? Justamente de se tornar parte. Porque quem vê, quem vive pela promessa, sabe que faz parte da família. Quem enxerga o que Deus está fazendo, sabe que Deus ama a pessoa. Sabe que o interesse de Deus é agregar você a algo muito maior que está sendo construído lá. Algo que o coração se desprende das coisas terrenas e é chamado a viver pela gloriosa missão do Senhor em algo muito maior que está sendo construído. Ele nos chama a ser participantes, mas não somente isso, para ser parte da família. Meu irmão, você é filho. Minha irmã, você é filha, será chamado filho de Deus. E assim também nós seremos chamados filhos do Deus Altíssimo. Perceba o que Paulo fala para nós em Romanos, capítulo 8, versículo 14, através da dádiva que o Senhor Jesus Cristo nos dá pela morte na cruz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E eu gostaria de deixar essa palavra, meu irmão, essa palavra, minha irmã, concluindo, assim como Maria estava vivendo um momento único na sua vida e ela estava espantada, a pergunta do versículo 34 é: como isso se dará? Não se preocupe, porque muitas vezes na nossa caminhada será assim. Nós não entendemos, sabemos que não merecemos, mas queremos viver. Deus coloca o querer e o realizar de coisas grandiosas que Ele projetou para as nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque milagres não se explicam. Apenas viva, apenas receba. Quero terminar com Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Receba essa palavra em teu coração. E se ela fez sentido para você, meu irmão, eu peço a gentileza, curta aí, comente, diz o que você achou da palavra, compartilhe com alguém que talvez não esteja se sentindo filho, não esteja se sentindo querido por Deus. Compartilhe com alguém que precisa essa palavra. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mensagens de edificação sobre a Igreja do Senhor nos próximos dias. Assim o YouTube notifica. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.